tá pedindo para que o Diogo fale um pouquinho, né, dos trabalhos dele e tudo eu acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, fica conhecendo. Então, assim, para quem não me conhece, eu sou Diogo Farias, eu sou gaitista, né? Eu toco numa banda chamada de Blues em Quando. A gente já tem essa banda desde 2004. Ano que vem a gente está fazendo 20 anos. Espera aí que vai vir um showzão aí de comemoração dos 20 anos. A gente está programando uma coisa bacana. Nós já temos três álbuns, né, 2 DVDs. Né? Já tem um trabalho autoral, né, centrado no blues em português. Né? A gente topou esse desafio, que é um desafio muito grande, né? A galera do blues gosta mais do blues cantado em inglês. Mas a gente tem as nossas vertentes aí também. A gente também toca muita coisa também cover. Mas a gente se centra mais no nosso trabalho em português, né? Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vai lá no nosso canal no YouTube. Tem lá os álbuns, né? Para vocês escutarem. Né? E tem também alguns vídeos também de shows e do DVD que a gente gravou, chamado de Blues em Quando em Session. Então aqui vai ser muito bacana hoje. Vou começar por uma pergunta assim, Diogo, como foi que você entrou na música? Foi através da gaita ou foi através de outro instrumento? Não, música sim, eu sempre curti música, eu gostava muito desde criança, né? Por que pareça, apesar de hoje a gente ter um trabalho de blues, mas eu entrei na música escutando samba, né? Então, meu pai gostava muito, a gente tinha lá uma vitrola, um amplificador e as caixas, né? A gente tinha os vinis e eu gostava muito. Tem até um álbum que eu digo assim, que foi que eu escutava mais, que eu estraguei esse álbum de tanto eu escutar, né? Que era 100 anos de samba. E aí que tinha, desde os sambas do início, do primeiro samba, era um cronograma do samba até aquela época, né? Das músicas, tinha aquela parte que a gente lia. Né? Então eu ficava escutando aquilo ali, lendo, e assim foi que eu comecei a escutar música mesmo. Aí daqui a pouco a gente foi crescendo e gostando de outras coisas, e era mais de escutar, né? Até antes a gente estava batendo um papo aqui, e eu comecei a tocar quando eu andava com 2 colegas que tocavam violão, e todo canto que os caras chegavam arranjavam namorada. Eu digo, meu irmão, e eu ficava aí eu digo, cara, tipo, esse negócio tem um negócio aí, eu vou aprender a tocar esse violão, meu irmão, vou arranjar namorada. Aí, meu amigo, em 3 meses eu sentei, peguei umas férias, aí, meu amigo, você não tem noção, foi uma ralação, viu? Eu comecei a tocar. Aí, de fato, né, aprendi a tocar um violãozinho, só tocava aquelas melosas e tal. E eu consegui uma namorada, graças a Deus. Casei com ela até hoje. Só tive essa, né? Graças a Deus a Michelle, né? E a gente casou e tudo. Então a música foi daí. Depois, na faculdade, a gente tinha aquela tiração de onda, né? E tudo, na faculdade foi bacana. Mas no blues mesmo, eu comecei quando eu tava na faculdade de medicina. Acho que do meio pro final. Conheci um colega lá, Ézio Lima Pimentel, meu amigo Ézio. E o Ézio é baiano. Olha aí. Aí, baiano. O Ézio gostava muito de rock and roll. Né, e tudo, e naquela época existiam as locadoras de CD, né? E eu locava os CDs também, andava muito com ele, a gente foi nessa locadora e disse, Diogo, escuta essa banda aqui, Blues Etílicos. Eu peguei 2 CDs, era o Água Mineral e o San José, né? Na época eu tocava violão, eu queria até tocar guitarra nessa época aí, né? E eu comecei a gostar e achar aquele som diferente, de caramba, que guitarra louca, meu irmão. Aí eu ficava prestando atenção e depois eu descobri que aquilo não era guitarra, era uma gaita ligado no amplificador de guitarra. Eu disse, cara, eu acho que eu vou aprender isso aí. E aí eu comprei uma gaita, só que sem informação de nada. Eu comprei uma gaita na tonalidade de Mi, e a maioria dos métodos se começa com Dó, Lá, né? Então eu não sabia nada. E eu comecei na raça mesmo, né? Passei 1 ano, não tocava nada. Não conseguia tocar. Eu não tentava tocar no mesmo tom, na minha impressão era para ele fazer em Mi e eu tocar a gaita era em Mi, né? Eu tocar em Mi, né? E eu não entendi porque não dava certo, entendeu? Mas você pode tocar assim, depois eu descobri isso, mas só que é um pouco mais difícil. E aí eu deixei isso de mão, né? E eu passei 1 ano, aí a gaita eu estudava aqui, num birô, tinha uma janela do lado esquerdo aqui. E a gaita ficava em cima de casa. E eu começava a estudar e parava um pouquinho e ficava. E aí eu descobri que tinha um cachorro vizinho aqui, que o cachorro uivava. Aí a gente, né? Aí eu morava no 3º andar, tinha uma galera da engenharia que morava no 2º andar, embaixo do meu apartamento. Então o lance era o seguinte: era eu tocar a gaita pro cachorro uivar, pra perturbar os caras lá embaixo, pra não deixar a negada estudar.
mas eles não podiam saber que era eu que estava instigando o cachorro. Então eu tinha que tocar, eu procurava a nota mais aguda que ele conseguisse uivar, mas sem que eles pudessem saber que eu estava tocando. E mal sabia eu que eu estava fazendo um exercício de embocadura. E nessa brincadeira eu comecei a aprender a individualizar as notas. Aí um certo dia o meu amigo estava tirando um som e ele deu um acorde e eu dei uma nota na gaita de mi e eu disse, pô, deu certo. E que tom é esse aí que tu tá fazendo? Ele tá fazendo em si maior. Depois faz em si maior. Aí eu vi que dava certo. Eu comecei a imitar os CDs. Aí eu resolvi, cara, agora eu vou aprender isso aqui. Aí eu tirei umas férias, eu me lembro, eu fui na eletrônica musical. Aqui comprei 2 gaitas, um em dó e um em ré. Aí, meu amigo, aí eu comecei. Foi uma greve da faculdade, entrou nas férias, que emendou na greve, deu uns 4 meses, aí eu arregacei. Aí eu começava a estudar, só que eu estudava tirando de ouvido. Eu ficava tirando as frases de vozes dos caras de blues, as frases de gaita. E aí eu comecei a imitar os riffs de guitarra. Aí de repente eu tava tocando, solando, e aí comecei, eu ficava brincando que eu só tocava com as bandas de blues mais top do mundo, que é Muddy Waters, era Little Walter, só a galera da pesada. E eu comecei eu sabia improvisar, mas eu não sabia tocar um tema, não sabia de nada. Aí eu resolvi pegar aula, né, fui atrás de aula, encontrei um rapaz aqui, o Chico Blues, só que eu já tava tocando um pouco melhor. E o Chico me ensinou a segurar, que eu segurava na gaita toda errada, né? Era do jeito que eu achava que era certo, né? Não tem ninguém para me ensinar. Então, assim, aí eu fui pegando. Conheci um cara chamado Danilo Carvalho aqui, que aí o Danilo tocava bem já mais legal. Aí uma noite a gente fez uma audição lá na casa dele e tal. Danilo dá aula pra mim. Esse cara, tu já tá precisando de uma aula mais avançada. Aí me deu um toque de um cara, um amigo meu, que hoje é meu amigo, esse rapaz, é o Benevides Chiré Júnior, que é um dos caras que tocam hoje a Orquestra de Harmônicas de Curitiba. E o Bené tem um método, recomendo aí para quem quer aprender, eu acho que é o melhor método que tem. Esse método tinha uns exercícios, vinha com as tablaturas, partituras e tudo, e lá foi que eu comecei a digerir aquele método, entendeu? E eu comecei a aprender. E o Bené foi um cara que ele teve muita paciência, porque imagina, naquela época não tinha internet, tinha nada. Então eu ficava tocando e ligava pro cara. Nossa. E ficava no telefone, o cara no telefone, eu tocando e o cara vendo as coisas assim, entendeu? Eu imagino quanto não dava a tua conta de telefone, porque antigamente era caríssimo. Era caro. Caramba. Entendeu? Então era nesse lance era aí. Era depois da meia-noite pra poder tinha esse lance aí. Foi isso, Diogo? Cara, isso aí 90, eu me formei em 98, 97 eu me formei, 97, deve ter sido assim 94, por aí. Nessa onda aí, né? Então, a gente é da mesma geração. Eu tô me vendo um pouco nisso aí também. Aí então quando eu comecei a tocar alguma coisa, eu me formei e tudo. Aí quando eu comecei a ir para os congressos, para essas coisas que eu ia para fora, eu procurava ter aula de gaita, entendeu? Então a gente tinha, na época, o MSN era um grupo que tinha, e tinha um grupo chamado Gaita L, onde nesse grupo se reuniam os gaitistas do Brasil, assim. Tinha gente profissional, o cara que tava começando, de todo nível, entendeu? E a gente se comunicava, né? E gaitista é um bicho, assim, meio, assim, verminoso, e a galera é fissurada. Então a gente tinha aquela vontade de aprender, aquela sede. Então eu ia ter um congresso em São Paulo, eu mandava, galera, quem é que dá aula em São Paulo? Aí o cara, eu dou aula, aí eu falava com uma pessoa, tirava um dia do congresso, eu passava o dia com esse cara tendo aula. Entendeu? E assim, todo lugar que eu ia, eu procurava ter aula. Quando no Festival de Blues e Jazz Guaramiranga, o pessoal vinha pra cá, cara, eu pentei ele demais. Eu ia no hotel do cara, vamos dar aula. Pagava a aula. Aí chegou um tempo que eu percebi que eu não tinha maturidade pra absorver tudo aquilo. Eu comecei a filmar as aulas. Porque aí eu ficava digerindo aquilo por muito tempo. Porque era muita informação em pouco tempo e eu não tinha maturidade para absorver aquilo tudo. E assim eu fui aprendendo. Aí depois eu comprei uns métodos, aí vem a internet, aí a gente conseguiu, nesse meio tempo a internet apareceu e a gente conseguiu ter acesso a alguns discos. Tem um cara também que eu acho que esse cara ele tem uma importância na difusão do blues do Brasil muito grande, que é o Chico Blues. Ele era um cara que tinha lá de São Paulo, ele tinha um acervo muito grande de CDs. E ele vendia as cópias, entendeu? Ele ligava pra ele, Chico, o que é que tu tem aí de blues? Aí eu quero conhecer os gaitistas. Ele, cara, vou mandar uns discos. Aí a gente fazia um pacote, ele mandava, e aí assim eu fui conhecendo vídeos, né, pela VHS e tudo, e o Chico foi um cara que me ajudou muito a ter acesso a vários
estilos de blues, estilos de gaitista, e eu me apaixonei pelo blues. E assim a gente foi, depois de blues em quando, aí a gente vai conversando mais. Vou passar um pouquinho agora pro Márcio. Agora eu fiquei assim, você amou mesmo a gaita, né? Porque foi atrás e batalhou pra aprender. Eu estudava muito, eu estudava tanto que eu feria o canto da boca, de tanto treinar, entendeu? Porque assim, eu acho que só, se você quer aprender um instrumento, quer aprender, não é só um instrumento, é qualquer coisa na sua vida. Se você quiser fazer, meu irmão, foque. Você vai dar um gás, vai passar ali um tempo se arrastando, mas depois você vai colher os frutos que você plantou. Entendeu? Tem até uma ilustração que é legal, assim, que no grupo de gaita. Hoje é Arquitetos do Vento, né? Do Vento, no WhatsApp. Vê uma estrela cadente assim, o pessoal não tem esse lance de que a estrela, viu a estrela cadente, faz um desejo, né? É legal, é assim, a estrela vem caindo, aí o gaitista olha assim, diz assim, aí faz o desejo, eu quero aprender gaita sem estudar. Aí a estrela volta.